noite, meu nome é Giovana Farias, eu também sou aluna do 8º ano e as minhas perguntas são: por que, como e quando você decidiu se tornar um escritor? Obrigado, Giovana. Quase a Gigi. Então, Giovana, depois dessa série, eu acredito que foi exatamente essa série Vagalume, assim, porque ela me despertou. Ela me despertou para o mundo dos livros e me despertou para o mundo dos livros que contava muitas histórias muito parecidas com aquelas que eu adorava tanto e que eu ouvia em ambiente familiar. Histórias com aventuras, histórias com seres fantásticos, histórias com jovens sempre como protagonistas. E eu li tanto esses livros, Giovana, assim, mas quando eu falo tanto, eu li assim, Lombada, Código de Barras e tudo, que eu cheguei a uma descoberta que, assim como a própria série Vagalume, mudou minha vida, que foi a folha de crédito. Essa folhazinha preciosa que ninguém lê. Se eu estivesse numa sala assim, pedisse para todo mundo levantar a mão, acho que a maioria passa batida. Assim, quem presta atenção na folha de crédito? Quase ninguém ia dizer que olha. Mas eu olhei para a folha de crédito. E aí, quando eu descobri que ali tinha o endereço das editoras, eu pensei, olha que óbvio. Gente, eu acabei de descobrir que no mundo cabem nos livros histórias como aquelas que eu conheço. E eu tenho o endereço das editoras. Obviamente, isso eu tinha lá 8 anos, né? Eu vou pegar essas histórias e escrevê-las no papel, eu vou botar numa cartinha, eu vou mandar para o correio, vai chegar na editora, que vai ler, que vai amar, que vai publicar, provavelmente vai me dar rios de dinheiro, porque escritores devem ser milionários, e que eu vou morar fora daqui do interior, eu vou para São Paulo. Aliás, eu vou para fora do Brasil, eu vou para Hollywood, onde eu conhecerei ninguém mais, ninguém menos que a Ariana Grande. A quem sabe eu convide para um sorvete de tapioca, essa delícia maravilhosa da nossa cultura. E eu achava que era um pouco isso, sabe? E claro que a minha primeira cartinha veio com um belo de um não, assim. Foi um não que eu acho que foi um não super educado, sabe? Assim, querido Breno, a gente adorou a sua história, mas infelizmente não poderemos publicar. Boa sorte na próxima vez. Mas na minha cabeça tinha uma coisa meio assim, Breno, seu mané, quem você pensa que é, cara? Tipo, só tem 8 anos de idade. Escritores são adultos e, pelo amor de Deus, você deve ter lido o quê? 30 livros na vida? Não, para com isso que tá feio, amigo. E, de alguma maneira, eu fiquei um tempo, né, meio pensando nisso mesmo. Não, realmente, acho que eu preciso esperar completar 18 anos para me tornar um autor. Mas, por outro lado, tinha uma outra voz que dizia assim, não, você escreveu uma parada tão divertida, você está se divertindo tanto com essa brincadeira que você descobriu, que vai mais um pouco. E aí, quando eu tinha 13 anos, ou seja, um salto de 5 anos, aí, eu comecei a acessar a internet. A internet tinha chegado ao Brasil, né? Então essa história é uma história bem antiga. E aí, quando eu me bati com as facilidades da internet, eu pensei, poxa, gente, agora eu não vou gastar nem dinheiro de carta para mandar para o correio. Eu posso mandar pelo e-mail, assim, imediatamente. E foi assim que um belo dia eu recebi uma ligação da editora FTD, mais ou menos assim. Oi, é da casa do autor Breno Fernandes? Eu tinha 14 anos, né? Eu fiz... Breno sou eu? Breno Fernandes? Definitivamente sou uma autor? Pois é, a gente está publicando uma coleção chamada Jovens Escritores, que vai publicar só autores adolescentes que escrevem para o público jovem, e você foi selecionado. E eu pensei, é trote, né? Bati o telefone, porque ninguém vai ligar, sei lá, sexta-feira de tarde para sua casa, quando você tem 14 anos, dizendo que você tinha virado escritor. Mas foi assim que aconteceu. E aqui estão, alguns anos depois, e ainda bem que eu não desisti com aquele primeiro não, na verdade. E a outra pergunta é, como é a vida de um escritor? A vida de um escritor a vida de um escritor é como a vida de todo mundo, porque eu acho que todo mundo tem essa necessidade de ouvir, de conhecer e de contar histórias. Eu acho que o escritor é alguém que compartilha desse amor, que é um amor do humano mesmo. Eu acho que não tem ninguém nesse mundo que não gosta de ouvir uma história. Quando tem muita história para te contar. Às vezes a gente chama isso de fofoca, às vezes a gente chama isso de notícia, às vezes a gente chama isso de, sei lá, acontecimento histórico, mas no final das contas tudo tem uma natureza de narrativa. Eu acho que essa paixão comum, ela não diferencia o escritor das outras pessoas. O escritor, na verdade, é alguém que decide colocar
essa história, essa narrativa no papel, transformá-la em uma história escrita e, a partir disso, tirá-la da sua própria cabeça e tentar fazer com que, por exemplo, ela chegue a 2.000 quilômetros distante de onde ele está falando nesse momento.